Então, na época, como não havia moeda, ouro, papel, as primeiras negociações eram baseadas no sal. Inclusive, disso vem a palavra salário. Logicamente, o sal não era um dinheiro adequado, porque ninguém quer um dinheiro que, se molhado, desaparece. Então, foi pensado em vários exemplos de elementos na época para trocar pelo sal. Olhando a tabela periódica, a gente tem várias coisas que podem ser utilizadas como dinheiro. Tira o que é gasoso, né? A gente não pode ter dinheiro de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio, até porque um dinheiro de hidrogênio seria altamente explosivo. Alguns metais também não poderiam ser utilizados como dinheiro, como por exemplo o mercúrio, que além de ser líquido em temperatura ambiente, também é tóxico para o ser humano, né? E a gente demorou muito tempo para descobrir isso, inclusive algumas pessoas até morreram intoxicadas por mercúrio e durante um tempo foi utilizado inclusive como remédio. Só que como moeda não era adequado. E aí você vai se restringindo a um grupo cada vez menor de química. E aí nós tínhamos alguns metais que eram raríssimos, de que é difícil de ser encontrado. Outros metais são deterioráveis, não resistem à reação do tempo, como por exemplo o próprio ferro, né, que vai perdendo as características, como o cobre, que vai mudando de cor, de modo que fechando cada vez mais esse grupo, nós chegamos a alguns poucos metais que podem ser utilizados como moeda, que teriam uma relativa escassez não tão grande a ponto de ser encontrado somente em regiões muito particulares do globo terrestre, mas que apresentam uma facilidade na cunhagem de certas moedas e de certos objetos por culturas primitivas, que não tinham acesso à metalurgia avançada como nós temos nos dias de hoje. E que metais seriam esses? Prata, platina, paládio, ródio, cosmo, rutênio e ouro. Só que dentre esses 7 metais, o único que era dourado era de fato o ouro. Os outros eram bastante parecidos. A platina é um pouco mais clara que a prata, o rutênio é um pouco mais escuro, mas todos eram mais ou menos prateados com características interessantes. Porém, o ouro, pelo seu brilho, por ser dourado e ser diferente, e por ter um longo histórico de aceitação, né, foi valorizado por várias culturas que teriam zero ou poucos contatos entre si. Por exemplo, quando os espanhóis chegaram na América no século XVI, eles viram que embora os astecas e os incas não utilizavam moeda, eles valorizavam muito tanto o ouro quanto a prata. Para os incas, o ouro era o suor do sol e a prata eram as lágrimas da lua. Então isso tinham valores religiosos e também confecção de artefatos. Pegando esses poucos elementos, essas culturas começaram a fabricar moedas para dinamizar as suas trocas comerciais. E essas moedas têm 3 características recíprocas e básicas. Sem essas características, fica difícil que algo se torne uma boa moeda. E quais seriam elas? Primeiro, é que uma moeda é utilizada como meio de troca. Se uma moeda não é aceita por ambas as partes, então aquela não é uma boa moeda. A segunda característica é que a moeda precisa ser uma unidade de compra, que as pessoas possam facilmente fazer planos e programações e contratos utilizando aquilo como uma unidade de referência. E um último ponto é que moedas precisam ser reserva de valor, porque se não for uma reserva de valor, as pessoas tendem a não querer acumular aquilo. E o acúmulo de capital leva à poupança, e o excesso de poupança leva ao surgimento de um mercado de crédito, e através do mercado de crédito a economia tem mais trocas e cresce mais.